Bem, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam estudando bastante. Eu vim aqui dar uma moral pra vocês, né? Uma aulinha para vocês lembrarem um pouquinho como é que é o tio Armando. Bom, na aula de hoje, galera, do 7º ano, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão do chamado Islã Ibérico, né? Eu comentei com vocês que o expansionismo do Islã, ele ocupou toda aquela parte ali, né, do norte da África, uma parte da Península Arábica, e eles vão começar a tentar imprensar uma galera, principalmente, que formaria posteriormente a Espanha, na parte norte, né, ali do que hoje é atualmente a Espanha. Bom, a Península Ibérica, que a gente vai abordar sobre a questão da difusão, ou seja, do espalhamento do Islã, é um local do nascimento de dois países muito conhecidos por vocês, né? Portugal e Espanha, às margens do Oceano Atlântico, aonde, né, a parte sul da Espanha é voltada para a parte norte da África, onde existe uma localidade que se liga numa pequena porção de aproximadamente 17 quilômetros de distância entre o norte da África e o sul da Espanha. Bom, as Cruzadas Ibéricas são chamadas assim, né? A gente tem que lembrar que a Igreja Católica ela patrocinou a questão das cruzadas e no caso da questão da Península Ibérica, nós vamos chamar de Guerra de Reconquista. Por quê? Segundo os católicos, eles dominavam aquela região e aquela região pertencia a eles há muito tempo, né? Então, quando eles começaram a se afastar dessa região, eles simplesmente não deixaram de ser donos, né? Mas eles esqueceram de avisar isso para a galera muçulmana, que começa a assumir o controle da Península Ibérica. No século VII, aproximadamente, os grupos muçulmanos saem da Península Arábica, conquistam grande parte da Ásia, né, e também diversas regiões. E no século VIII, eles aportam e vencem os cristãos e dominam a Península Ibérica, né, quase com sua totalidade, com exceção na parte norte, né, onde se ocupava parte do Reino de Leão, Castela e Navarra. Com a ocupação do território, os árabes criaram o chamado califado. O que é um califado? Quando a gente fala assim, califado, o que é? Na verdade, o califado, ele é o quê? É uma espécie de reino, né? É um reino muçulmano, cuja capital na Península Ibérica é a cidade de Córdoba. O califa, ele era o grande governante, ele tinha poderes político, religioso, militar. E devido à distância da Península Arábica, né, o Califado de Córdoba, ele obtém uma coisa que é muito raro para os muçulmanos, que é a autonomia da região, né? Que região é essa? É uma região que eles chamavam de Andaluzia, né? Bom, as suas terras eram bem cultivadas pelos muçulmanos, né, da Península Ibérica, nessa região de Córdoba, né, na localidade de Andaluzia. E eles tinham um artesanato muito rico, muito colorido, o que acabou atraindo muitos comerciantes de várias partes da Europa, tá? Além disso, eles também começaram a integrar várias pessoas que eram chamados sábios. Esses sábios na região de Andaluzia traziam muitos textos traduzidos do grego para o árabe e começaram a implementar isso na Europa, né? Garantindo assim a riqueza também dos califas, porque as pessoas se interessavam pela questão do conhecimento. Suas rotas de comércio ligavam, no caso, o Oriente à África, passando pela Península Ibérica, enquanto o restante da Europa estava totalmente mergulhado na Idade Medieval, aquela coisa dos chamados feudos, né, onde as pessoas se restringiam a pequenas comunidades, né? Poderia ser as comunidades um pouco maiores, os feudos poderiam, mas não era a maioria que era da Europa. Aí a gente vai estudar um pouquinho sobre a questão da formação dos reinos cristãos, que se dão em contrapartida para tentar tomar toda a localidade, ou seja, a região que os muçulmanos haviam dominado, né? Por isso que a gente chama de reconquista, porque os católicos vão tomar aquilo que, segundo eu falei no início do vídeo, né, era deles, a região da Península Ibérica. O surgimento de dois reinos importantes, o reino de Leão e o reino de Navarra, eles vão se unir, tá, como cristãos principalmente, tá, onde as chamadas casas reais vão acabar se juntando, casando seus filhos, etc e tal, tá, no reino cristão das Astúrias, ao norte da Península Ibérica. Esses reinos formam o que hoje atualmente é a Espanha. Ou seja, esse formar o que atualmente é hoje a Espanha, galera, é a base, a gente chama que é o embrião da Espanha, mas isso eu vou deixar para comentar na segunda parte desse vídeo, tá? Para incentivar os cavaleiros a lutarem contra os muçulmanos,
e camponeses também, eles espalharam a notícia que o túmulo de São Tiago ficava nessa região de Navarra, de Leão e Navarra. Tanto é que tem o famoso caminho de São Tiago de Compostela, que até hoje recebe muitos peregrinos nessa localidade, tá? No extremo oeste da península, onde a região era muçulmana. Isso acaba incentivando uma grande peregrinação local, principalmente de católicos italianos e franceses, fazendo com que a igreja assumisse o controle das cruzadas dessa localidade em 1063, tá? Contra os infiéis. Quem são os infiéis nesse caso? Os infiéis nesse caso são quem? Os muçulmanos. A gente tem que sempre lembrar isso, porque o errado é sempre o outro na concepção de quem está querendo dominar ou está tomando porrada, que nesse caso são os católicos. Em meados do século XII, os cristãos já haviam ampliado suas fronteiras na Península Ibérica em direção ao sul, conquistando áreas importantes. Então começa a se formar pela primeira vez naquela localidade que a gente chama de uma nobreza ibérica. E o que isso significa? Significa que eles ampliavam suas forças por meio da vassalagem, do casamento entre as famílias, para manter bem restrita a questão do poder nos 5 principais reinos, tá? Além de Portugal, que eu vou explicar também na segunda parte do vídeo. Os reinos são Aragão, Navarra, Leão, Castela e o Reino de Catalunha. Esses 5 reinos vão formar o que hoje nós conhecemos como Espanha, tá? Segunda parte. O interesse ia além da religiosidade. A religiosidade era que a gente chama de um alicerce. O que é um alicerce? É uma parte estruturada que serve para unir as pessoas, nesse caso, que é a religião católica, que era mais voltada para a conquista das ricas cidades, tá? E de suas terras que eram bem cultivadas. Existia o interesse do domínio religioso? Sim. Mas o que existia além disso? Existia além disso, no caso, a questão de terem terras bem cultivadas, o que geraria grana, riqueza, para quem? Para os católicos, né? Principalmente para a nobreza católica. Bom, mesmo com a perda de cidades mais importantes, os chamados mouros, como os espanhóis chamavam, né? Ou seja, para nós muçulmanos, eles existiram por mais ou menos 150 anos, principalmente na região bem ao sul ali, né, próximo do Estreito de Gibraltar, que eu comentei com vocês, que é o menor ponto que liga a África à Europa, no sul da Espanha, né, mais ou menos 150 anos ficaram numa resistência muito forte. A violência aplicada ali foi tão intensa quanto o Oriente? Então, não. Por qual motivo, né? Porque as pessoas que estavam dominando essa região, principalmente os espanhóis, eles precisavam muito de quê? De que houvessem pessoas para trabalhar para eles ali. Então, pessoas mortas não trabalham, pessoas vivas trabalham. Então, a ideia é legal, bacana. Vamos manter essa galera viva e vamos incentivá-los a ser convertidos ao cristianismo. Assim pensavam as pessoas na Guerra da Reconquista. Como não havia cristão suficiente para garantir essa ocupação, essas terras, houve isso que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, por quê? Eu precisava de pessoas para trabalhar, eu precisava de pessoas para produzir artesanato, eu precisava de pessoas para comercializar. Então, eu converti todo mundo no ato? Não. Inicialmente, eu fiz o quê? Eu preservei essa multiplicidade, essas várias religiosidades que estavam acontecendo naquela localidade ali, né, dos reinos que estavam sendo reconquistados pelos chamados espanhóis, né? Porque não podemos chamar assim ainda, porque vamos entender na próxima aula. Bom, então essa galera que começou a reconquistar, eles em primeiro momento respeitaram os judeus e muçulmanos, tá? Houve um convívio tranquilo. Lembrando, o principal motivo dos cristãos dominar essa região é de expulsar os muçulmanos. O que os judeus estavam fazendo ali? Judeus, eles estão espalhados por toda a parte há muito tempo, desde a questão das diásporas, ou seja, das fugas que aconteceram por causa da religiosidade deles. Esses tempos de convívio, no caso, tá? Principalmente com o domínio de senhores cristãos nas áreas dominadas por muçulmanos, muito beneficiaram a questão da cultura árabe muçulmana na utilização do domínio de quem? Dos cristãos. Como assim, pessoal? Não consegui entender. Ficou muito complicado. Bem, os cristãos, eles não tinham tanto conhecimento quanto tinham os árabes muçulmanos. Por quê? Os árabes muçulmanos, eles pensavam o seguinte: é conhecimento? Eu quero. Então, qualquer tipo de conhecimento eu quero. Não é questão de informação, é questão de conhecimento. Então, eles pegavam todos os conhecimentos possíveis, eles abraçavam esses conhecimentos, filtravam e pegavam o que era melhor para eles. Os europeus, no caso de Toledo, onde existiam vários sábios muçulmanos, judeus e cristãos,
durante muito tempo traduziram vários textos para a linguagem deles, que a gente conhece hoje como espanhol. Por que esses textos foram traduzidos? Porque existia uma necessidade deles terem também esse conhecimento. Pô, se os caras conseguiram ocupar grande parte do norte da África, grande parte da Ásia, grande parte da própria Europa, então algo de bom esses caras devem ter. Então nós temos que aproveitar isso. Os europeus entram então num profundo contato com a cultura greco-romana. O que tem a ver isso, professor? Pelo amor de Deus, tem a ver o seguinte, cara, porque os árabes, como eu disse, todo conhecimento eles abraçam, e como eles abraçavam várias partes desse conhecimento, é lógico, claro e evidente que o que? Inclusive a cultura greco-romana, que graças às invasões bárbaras tinham praticamente desaparecido, eles retornam com a questão, tá, da invasão muçulmana na Península Ibérica, ou seja, é o conhecimento transferido de geração em geração para essas localidades. Bom, os estudos astronômicos também, por exemplo, auxiliaram muito quem? Os portugueses e os espanhóis na questão das grandes navegações que a gente vai conhecer logo logo. Assim como o uso de instrumentos importantíssimos, como a bússola, as cartas náuticas, né, que são, a gente conhece hoje como, por exemplo, mapas de navegação, e também a bússola, que acaba incentivando muito essa questão do conhecimento da própria navegação. Beleza? Na segunda parte do vídeo eu vou explicar mais a questão da formação do Reino de Portugal e de Espanha para vocês, ok, galera? É só aguardar. Valeu!